Hello, galera, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para gravar um vídeo sobre a função álcool. Qual é a sua importância, qual é a definição, vamos ver nomenclatura. Então, prestem bastante atenção e vamos embora lá. Então, função orgânica, uma delas é o álcool, e é o que a gente vai falar agora. Antes de falar sobre essa função álcool, eu preciso falar uma definiçãozinha aqui para vocês entenderem melhor. Então, funções orgânicas. Qual que é a definição? Em química orgânica, grupo funcional se define como uma estrutura molecular que confere às substâncias comportamentos químicos semelhantes. O conjunto de compostos apresenta o mesmo grupo funcional. Então, se ele tem o mesmo grupo funcional, aí é chamado de função orgânica. E hoje a gente vai falar de várias moléculas que têm o mesmo grupo funcional. Então, o nome desse primeiro grupo funcional aqui é o álcool. Substâncias orgânicas que apresentam hidroxila ou oxidrila. O que seria a hidroxila ou oxidrila? É essa ligação OH a uma cadeia carbônica, certo? Ligada a um carbono saturado. O que é um carbono saturado? Isso mesmo. Um carbono saturado é aquele carbono que só faz ligações simples, certo? Então, aqui está um exemplo aqui de uma molécula que tem a função álcool. Tem um carbono saturado ligado à hidroxila. Mas tem outra informação aqui, uma informação que tem uma hibridização sp3. Isso quer dizer que o carbono vai estar fazendo 4 ligações com átomos, 4 elementos, e um deles vai ser a hidroxila, certo? As outras ligações podem ser com outros carbonos ou com hidrogênio, certo? Vai ser uma cadeia carbônica. O primeiro exemplo aqui sobre álcool, a gente vai falar aqui do metanal. Vocês lembram da estrutura de um nome, da nomenclatura de uma molécula orgânica? Nós temos o prefixo, o infixo e o sufixo, certo? No prefixo, a gente informa a quantidade de átomos, certo? A gente já aprendeu a decorar, né? Met, et, prop, but, pent, ex, hept, oct, non, dec e assim vai, certo? O infixo, ele já vai estar informando, é uma molécula saturada ou uma molécula insaturada, certo? Se ela for uma molécula saturada, ela vai vir com o infixo "an". Se for uma molécula insaturada, pode vir com o infixo "en" ou "in". Se for "en", é porque é ligação dupla. E se for "in", é porque é ligação tripla. E o sufixo é a terminação "ol", tá? Se dá para toda molécula que tem a função álcool, certinho? Então, aqui alguns exemplos, né? O metanal é um gás incolor muito tóxico, sem cor de chama e é usado como combustível. Eu trouxe também aqui um álcool, que é muito importante. A gente sabe que o álcool combate o coronavírus, o álcool é um importante combustível, certo? Então, mas qual é o nome dele cientificamente? Né? Porque a gente acostumou a chamar o etanol de álcool. Esse álcool em gel que a gente usa, ele tem essa molécula, né, etanol, que tem a função álcool. Usualmente as pessoas chamam de álcool, somente álcool, tá? E tá tudo certo. Agora, para nós que vamos fazer o vestibular, a gente tem que saber que o álcool em gel, ele tem na sua composição etanol. O que é esse etanol? É uma molécula que tem 2 átomos de carbono, certo? Carbono saturado, tá? E esse carbono saturado está ligado a uma hidroxila. Então, o nome dele fica et, porque tem 2 carbono, o infixo -an, porque ele só faz ligações simples, e a terminação -ol, porque eu tenho a hidroxila ligada a um carbono saturado, ou seja, um carbono que tem hibridização sp3. Para quem ainda está com dúvida nessa hibridização sp3, é só você contar. Toda vez que o carbono tem uma hibridização sp3, é porque ele está fazendo 4 ligações com ligantes diferentes. Presta bastante atenção aqui, ó. Vou passar o mouse. Esse carbono que está ligado ao oxigênio, o oxigênio representado aqui pela bolinha vermelha,
O carbono representado aqui pela bolinha preta, tá? Então, a gente vai ter como referência esse carbono que está ligado ao oxigênio. Então, ele faz uma ligação aqui com o oxigênio, duas ligações com o hidrogênio e outra, a quarta ligação dele é feita com outro carbono, certinho? Então, o álcool é o principal álcool do cotidiano, tá? O nome dele é etanol. Ele é também conhecido como álcool etílico, álcool comum. O etanol é utilizado como combustível, solvente, e na fabricação de bebidas alcoólicas e também biodiesel. Eu trouxe alguns exemplos de nomenclatura de alguns álcools. Então, eu tenho aqui o propan-2-ol e eu vou explicar para vocês o porquê que o nome dele é propan-2-ol. Pro, prop, porque ele tem 3 átomos de carbono na cadeia principal. O an, porque todos os carbonos só fazem ligações simples. O 2-ol está fazendo referência ao carbono 2 que está ligado à hidroxila. Então, a função álcool está no carbono 2, então fica 2-ol, certo? Agora, o segundo exemplo. Fenilmetanol. Fenilmetanol. Nós conhecemos essa molécula aqui, que tem esse efeito de ressonância aqui, muitas das vezes não aparecem esses 3 ligantes dentro dessa molécula aqui, vem somente um anel aromático, certo? Para dizer que essas 3 ligações dentro dessa molécula estão deslocalizadas, tá? Ele pode ser chamado de benzeno ou fenil, certo? Então, essa parte toda aí da aromática, então ele chama de fenil. Isso aqui, lembrando aqui que isso aqui é uma molécula, né, que ela é mista, né, ela tem uma parte que é fechada ou que é aberta. Então, vou primeiro falar a parte fechada, que é fenil, tem um carbono, né, ramificado, é esse fenil, e esse carbono ramificado é saturado e está ligado a uma hidroxila. Só tem um carbono, então mete. Esse carbono está fazendo ligações simples, então fica an, e a terminação do álcool, ol, fenilmetanol. O terceiro exemplo que eu trouxe aqui é 3-metil-but-2-en-1-ol. Como eu falei para vocês, para ser um álcool, o carbono ligado à hidroxila tem que ser um carbono saturado. Até aí, vocês já estão cansados de me ouvir em poucos minutos, né? Só que eu quero que vocês percebam que não é porque o carbono que está ligado à hidroxila ele é saturado que não tenha outro carbono que seja insaturado no meio da molécula. E esse é um dos nossos exemplos. Então, aqui eu tenho uma ramificação no carbono 3. Quando aparece a ramificação, a nomenclatura em vez de ser met, fica metil, certo? Então, para essa ramificação no carbono 3, eu falo metil. Quantos carbonos eu tenho na cadeia principal? 4. Então, é but, certo? Só que no carbono 2, lembrando aqui que a dupla ligação está entre o carbono 2 e o 3, só que eu pego o número menor. Então, fica 2N, para mostrar que tem uma dupla ligação no carbono 2, e um ol, porque o grupo funcional, o álcool, está no carbono 1, certo? E o nosso último exemplo é uma cadeia, uma molécula mista, né, uma parte fechada, e tem aí a hidroxila fora dessa cadeia. Então, como que vai ficar? É um ciclo, então você coloca ciclo butanol, certo? Eu não preciso informar qual que é a localização da hidroxila, certo? Porque se vocês passarem o dedinho aí, essa molécula ela vai começar e terminar no mesmo átomo de carbono. Então, eu não preciso colocar número onde está a hidroxila. Então, ciclo butanol. Butanol porque tem 4 átomos de carbono nesse ciclo, certo? E para finalizar essa aula sobre álcool, eu vou falar um pouco sobre a classificação dos álcools, tá? Quanto ao número de hidroxilas, a gente vai classificar um álcool. Então, quando eu tenho uma molécula orgânica que tem uma hidroxila ligada ao carbono saturado, eu chamo de monoálcool, certo? E eu trouxe o exemplo aí do 2-metil-butan-1-ol. O 2-metil, lembra, quando eu estou falando de ramificação, sempre vai ficar metil, etil, propil, certo? Como eu tenho uma ramificação que tem um carbono, no carbono 2, então vai ficar 2-metil, na cadeia principal tem 4 átomos, então fica but, a molécula só tem ligações simples, então eu vou colocar o infixo an, e o sufixo vai ficar um ol, porque a hidroxila está ligada ao
Carbono 1. Pessoal, então é isso, eu espero que eu tenha ajudado vocês. Sigam a página, tá? Eu vou estar postando muitas coisas aqui sobre química para estar ajudando vocês aí no vestibular. Beijos e até a próxima.